Então vamos começar aqui a aula sobre interfaces de comunicação. Esse bloco aqui a gente vai focar nas comunicações seriais, certo? O nosso ponto aqui é como é que a gente comunica o microcontrolador com outros dispositivos. E aí esses outros dispositivos podem ser um outro microcontrolador, ou o próprio computador, algum display, algum sensor que tem alguma característica mais smart, né? Então ele se comunica via um protocolo de comunicação. E aí a gente precisa de uma interface de comunicação para isso. Aí tem várias aí, certo? Algumas que a gente conhece, que a gente já ouviu falar, então Bluetooth, 2C, Ethernet, né? USB, que é talvez o mais popular. Tá? Então a gente precisa usar uma dessas interfaces de comunicação. Existem dois tipos de comunicação, a comunicação paralela e a comunicação serial. Acho que vocês já devem ter visto isso aqui lá em sistemas digitais. Né? Então, a interface paralela, vários bits são transmitidos simultaneamente, enquanto que na interface serial você tem os bits sendo transmitidos um após o outro em uma única linha de dados. A gente tem alguns exemplos aqui de interfaces paralelas, né? Então, vocês não são dessa época, mas antigamente as impressoras utilizavam esse tipo de conector aqui bem grandão e eram até conhecido como porta de impressora, né? Printer port. Alguns barramentos que são utilizados dentro dos computadores, né? ISA, ATA, SCSI, PCI, são exemplos paralelos, mas muitos desses, na verdade a maioria desses, né? Foi substituído por versões seriais, porque assim, ocupa menos espaço e a gente está conseguindo ter altas taxas de transmissão com protocolos seriais. Né? E as interfaces seriais, aqui alguns exemplos. Né? As três que estão marcadas aqui são as três que a gente deve estudar nessa disciplina: RS-232, SPI e I2C. Certo? As interfaces de comunicação serial, elas podem ser síncronas ou assíncronas. Basicamente síncrona tem algum mecanismo de sincronia que é um clock. Então o transmissor e o receptor estão sincronizados por um clock. E a assíncrona não tem clock, a sincronia vem de algum fator externo, tipicamente porque transmissor e receptor eles acordam que vão transmitir naquela velocidade. Né? E quanto ao sentido de transmissão, ela pode ser full duplex, half duplex ou simplex. Full duplex é aquela comunicação bidirecional, então pode acontecer envio e recepção de dados ao mesmo tempo. O half duplex a comunicação pode acontecer nas duas vias, mas não simultaneamente. Tá? E o simplex é quando a transmissão só pode ser feita em um único sentido. Aí aqui tem alguns exemplos, tá? Vou colocar aqui 3 tipos de transmissão. E aqui vocês podem me dizer, por exemplo, a alternativa, ou melhor, o primeiro tipo de transmissão aí. Ela é full duplex, half duplex ou simplex? Full duplex porque acontece a transmissão simultaneamente, né, nas duas direções. A segunda, simplex porque só vai em uma direção. E a terceira, exatamente, half duplex, certo? Tem transmissão nos dois sentidos, mas não simultaneamente, beleza? Aqui a gente vê o primeiro padrão, que é o RS-232. Ele é um protocolo, como vocês são de controle e automação, né? Esse é um protocolo que pode ser utilizado em alguns equipamentos industriais. No uso, digamos assim, pessoal, há alguns anos os computadores vinham com uma porta desse tipo e você tinha alguns dispositivos que funcionavam com esse protocolo. Hoje não mais, né? Hoje majoritariamente a gente tem o protocolo USB dominando os computadores pessoais e como interface padrão para você ligar uma webcam ou ligar, sei lá, um teclado, o que quer que seja, você utiliza a conexão USB, né? Mas esse aqui é um protocolo serial que foi criado para comunicação entre um terminal de dados e um comunicador de dados, e tipicamente ele tem esse conector aqui DB9, certo?
esse conector DB9, ele parece muito com o VGA, mas ele é diferente, tá? Não é a mesma coisa do conector VGA. Você tem aqui 3 sinais importantes, o terra, claro, você tem um pino de recepção, que é o RX, e um pino de transmissão, que é o TX. E aí, claro que o RX de um tem que estar ligado no TX do outro. Certo? O terminal de transmissão conecta no terminal de recepção do outro dispositivo. Além disso, você tem também aqui os terminais de controle de fluxo, né, que normalmente não são utilizados, né, ou pelo menos na versão mais simplificada do protocolo não precisa utilizá-los, mas eles podem ser utilizados para, por exemplo, impedir que um dispositivo envie dados quando o receptor não está pronto para receber. Certo? E aí como é que funciona eletricamente, né? Esse aqui é um diagrama do tempo do sinal utilizado para transmitir uma informação, certo? Aqui em cima a gente tem a comunicação serial acontecendo no nível TTL, né? Então aqui está em 0 e 5 volts. O nível RS232 ele converte esses sinais de tensões de 0 e 5 volts para menos 12 e mais 12. Então você tem aí uma diferença de tensão de 24 volts entre essas duas faixas, e por isso que ele tem uma alta imunidade a ruído, né? Então os níveis 0, é binário, é 0 e 1, mas o nível 0 e 1 está muito distante, né? Em comparação com o sinal TTL, né? Aí, como é que funciona? Quando nada está sendo transmitido, ele fica em nível lógico alto, então está aqui em nível lógico 1. Quando começa a ser transmitido, o sinal vai para nível lógico 0. Esses primeiros 0 aqui representam o que a gente chama de start bit, então é o bit de início. Perceba que essa marcação aqui, esse diagrama aqui, ele tem essas linhas pontilhadas. Por que tem essas linhas pontilhadas? Porque eu sei qual é a taxa de transmissão. Então, se eu sei qual é a taxa de transmissão, eu sei quanto tempo dura cada bit. Então, a partir do momento em que o nível lógico aqui está em 1 e passa para 0, eu tenho minha primeira linha pontilhada, nesse instante. Então, eu consigo determinar onde começa e onde termina cada bit, porque eu sei qual a duração de cada bit, certo? Esse primeiro bit aqui é o start bit, depois eu venho aqui os 8 bits de dados, então nesse caso aqui o dado que está sendo transmitido é 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, e o último bit aqui, né, tem mais um 0 aqui, e o último bit aqui, quando a linha volta para 1, esse bit aqui é chamado de stop bit, então é o bit que diz que terminou a transmissão, tá? Então eu sempre começo a transmissão com um 0, que é o start bit, e sempre termino a transmissão com um 1, que é o stop bit. Eu também posso ter aqui um bit de paridade, que aí vocês estudaram lá em sistemas digitais de paridade, né? Então eu posso garantir que nos casos que a paridade funciona, na inversão de pelo menos um bit, essa informação ela está íntegra ou não, certo? Existe um circuito para converter desse nível aqui TTL de 0,5 volts, que é o nível de saída de uma saída digital de um microcontrolador, para esse nível RS232, é esse CI aqui, MAX 232. Né? Aí é bem tranquilo aqui de ligar. Então, aqui no caso eu tenho um microcontrolador, duas saídas digitais, que são essa interface serial, tá? Entra no MAX 232 e essa saída aqui já está no nível RS232. Tá? Nos computadores, vocês já viram isso, né? Quando a gente pluga um dispositivo USB que se comporta como uma porta serial, aparece aqui no gerenciador de dispositivos, se você tiver no Windows, as portas COM e LPT, né? LPT seriam as portas paralelas, praticamente não temos mais uso disso, mas as portas COM aqui, elas aparecem, certo? Se o seu computador tiver uma porta serial que nenhum computador moderno assim de uso pessoal tem, apareceria sempre aqui uma porta serial. Como a gente usa Arduino, ESP32, o driver desses dispositivos USB, eles funcionam como uma porta serial, ela aparece aqui quando a gente pluga. Existem monitores de porta serial, tá? O que eu recomendo é o PUT. Você consegue abrir essa porta serial aqui, ele vai abrir um terminal e você pode enviar ou receber dados, mas a própria ideia do Arduino
tem aqui um monitor serial, certo? Então, quando você clica aqui, ele abre um monitor serial. Importante é que você tem, quando você abre uma porta serial, vou voltar aqui para o PUT, quando você abre aqui uma porta serial, não vou voltar, certo? Você tem que definir qual é o baud rate, né? O baud rate é a velocidade, é quantos bits por segundo vão ser transmitidos, para você ter aquela setinha pontilhada que eu mostrei naquele diagrama, certo? É possível fazer o que a gente chama de serial loopback. Então eu pego e conecto o TX com o RX. E aí, como a comunicação serial nesse tipo aqui, o RS-232 ou o ART, ela permite o envio e a recepção de dados de forma simultânea, eu posso conectar o RX com o TX e aí tudo que o microcontrolador enviar, ele vai receber de volta. Ou tudo que o computador enviar, ele recebe de volta, certo? Tranquilo, essa é a parte teórica, certo? E agora, no Arduino, ou no framework Arduino, né? No Arduino Uno, você tem as portas, os pinos de envio e recepção, nos pinos 0 e 1. Então, o 0 é o RX e o 1 é o TX, certo? No Arduino Uno, esse RX e TX, ele vai no caso aqui do Arduino, vai para esse outro microcontrolador aqui, que é quem faz a ponte com a interface USB. Então, quando você envia alguma coisa via USB do computador para o Arduino, o protocolo USB chega até esse microcontrolador, que converte para serial exatamente como a gente viu e chega até o microcontrolador do Arduino, que é o ATmega328P. Em algumas versões do Arduino Uno não existe esse microcontrolador, e aí existe aquele chip CH340 ou qualquer outro circuito integrado que implemente esse protocolo de conversão do USB para serial. Tá? A gente tem essas funções, em especial essas que estão aqui em destaques, tá? A função begin, ela inicializa a porta serial, e aí você tem que passar aqui dentro qual é o baud rate, né? Qual é a velocidade que você quer que funcione. Tem as funções de escrita, que são as print, println e write. Tá? Então, print e println funciona igual, como a gente já conhece. A diferença é que a função write, ela recebe aqui um byte para ser escrito na porta serial. Print e println, elas imprimem já em string, né? Então, eu posso querer imprimir em caractere ASCII, ou eu posso querer mandar o dado em si lá na porta serial, certo? E as funções de recepção tem a available, para ver se tem algum byte disponível para ser lido, e a read e read bytes, certo? Aí aqui mais detalhes, certo? A begin você pode passar o baud rate ou as configurações, certo? Por padrão, eu tenho 8 bits de dados e paridade desabilitada, certo? E aqui é a lista de baud rates comuns, 300 a 115, 200, certo? E para escrever, como eu já falei, print, println e write, certo? Para recepção, a gente tem o serial available, retorna um inteiro. Esse inteiro é o número de bytes disponíveis para leitura. A função read, ela lê um byte, tá? E retorna -1 se não tiver nada para ser lido. E a serial event é uma função que é chamada quando há um dado disponível. Então a gente ainda vai ver isso, mas é uma interrupção quando chega algum dado. Então é como se seu programa, é exatamente isso. O seu programa ele é avisado quando chega algum dado, e essa implementação ela é opcional, tá? Você não precisa implementar a função serial event. Aí tem alguns exemplos aqui de porta serial. No próximo vídeo aqui, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo desse para vocês. E para terminar, essa interface de comunicação serial que a gente está vendo aqui, ela é uma interface que ela é implementada em hardware. O que significa? Que dentro do microcontrolador existe um circuito para fazer o envio e a recepção desses dados. Então,
aquelas máquinas de estados que a gente estudou lá em sistemas digitais, conversor de digital para paralelo. Então, existe um circuito digital, claro, para fazer o controle dessa porta serial. Mas como é uma entrada e saída, como é 0 e 1, que é ou fornecido, no caso da escrita, ou lido, a gente conseguiria implementar uma porta serial puramente com software, certo? E aí essa implementação por software, ela é chamada de software serial. Você não consegue colocar em qualquer pino, tá? A velocidade de recepção e transmissão, ela é tipicamente mais lenta do que nas implementações da serial em hardware, certo? E a API é muito semelhante. A única coisa é que a gente precisa criar o objeto software serial, dizendo, por exemplo, aqui tem uma assinatura, né, que você tem que dizer quem é o pino de RX e quem é o pino de TX, certo? Então, no próximo vídeo a gente vai fazer um exemplo prático de implementação para a gente poder ver e entender como é que funciona isso.